a proteção de Deus, declaro aberta a presente audiência pública, aprovada pelo requerimento de número 208 de 2017, que trata sobre a gravidez na adolescência, conscientização e prevenção, de autoria do vereador Jean-Pierre. Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao plenário Nereu Ramos para a audiência pública para tratar sobre a gravidez na adolescência, conscientização e prevenção. Convidamos para fazer parte da mesa de trabalho nesta noite a ilustríssima senhora gerente de programas de saúde, Luciele Reck Capistrano, neste ato representando a secretária municipal de saúde e o senhor prefeito. Ilustríssima senhora, coordenadora da Educação Especial, Lúcia Arlete Búrigo de Souza, neste ato representando a Secretaria Municipal de Educação. Ilustríssimo senhor, gerente da Gered, Humberto Aloísio de Oliveira. Ilustríssima senhora, presidente do Instituto Paternidade Responsável, Rita de Cássia Medeiros. Ilustríssima senhora, vice-presidente do Instituto Paternidade Responsável, Rosane Magali Lang Vigers. Ilustríssimo senhor, coordenador do Conselho Tutelar, Cláudio Ney Peixer. Ilustríssima senhora, mestre em educação, autora do livro Pobreza, Gravidez na Adolescência, Rita Zanquete Couto. Justificamos a ausência dos senhores vereadores Osni Freitas, Gerson dos Santos, Pedro Figueiredo, Aida Ofer, por compromissos pré-agendados. Registramos a presença da senhora Ângela Poleto, assessora parlamentar do deputado Gabriel Ribeiro. Conforme a lei de número 2545 de 99, esta presidência fixa o tempo de até 2 horas para a duração dos trabalhos e determina o tempo de até 2 minutos para a manifestação de cada um dos inscritos. Fará uso da palavra neste momento o vereador Jean-Pierre, proponente da audiência pública. Muito boa noite, senhor presidente exercício, cumprimentando a vossa excelência, cumprimento todos os vereadores aqui presentes, comunidade de maneira em geral, a mesa já nominada, aquelas pessoas que nos assistem em casa ou pelos meios de comunicação, as pessoas que fazem parte da equipe de paternidade responsável, que vejo daqui, enfim, alguns conselheiros tutelares. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Obrigado pela presença de cada um e cada uma. Senhoras e senhores vereadores, o objetivo da nossa audiência pública hoje é muito claro. É para tratar de um assunto muito importante. E só existe uma maneira de melhorar. É justamente ouvir as pessoas que se envolve pela causa ou pelo assunto debatido. Motivo este que fez com que, na data de 13 de novembro, os senhores vereadores aprovassem o requerimento para esta audiência. Essa audiência trata de um assunto muito importante. Por isso solicitamos que os profissionais da área
saúde, da educação, a qual é muito importante, qual venho sempre batendo aqui nesta mesa e dizendo neste microfone que tudo se começa pela educação, e não poderia ser diferente nesta data de hoje, sobre as questões da gravidez na adolescência. A nossa discussão trata-se do que podemos fazer, quais são os projetos para o próximo ano, o que está sendo feito, onde podemos melhorar. E para isso precisamos ouvir a nossa comunidade e os profissionais da área. Trago aqui, hoje, senhores vereadores, destaquei alguns tópicos que são debatidos no Senado e foram debatidos agora pela Procuradoria da Mulher no Senado Federal. Peço licença, senhor presidente, gostaria de forma muito rápida e objetiva fazer a leitura destes tópicos. Existe uma conexão entre a gravidez na adolescência e problemas socioeconômicos? A faixa etária que exige maior atenção é dos 10 aos 14 anos. Nessa faixa etária, a gravidez costuma decorrer de atos de violência. Tem que ser criados meios para chamar os rapazes para a corresponsabilidade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que em sala de aula se deve falar de DST, AIDS, sexo, entre outros tabus. Como devemos trabalhar a sexualidade em sala de aula? No Brasil, 1 a cada 5 adolescentes são grávidas jovens, se assim posso colocar, ou precoces, vereadora Marildo. Essas são algumas das linhas que hoje estão sendo discutidas no Senado Federal. E não poderia passar em branco e trazer para o nosso município, para esta casa, vereador Chagas, para que complementassem a nossa discussão de hoje. Muito obrigado, e vamos sim oxigenar os pensamentos nesta audiência pública. Espero que todos participem. Muito obrigado, uma boa noite, senhor presidente. Solicitamos que o proprietário do Siena MEH 9362, que está em frente à farmácia, que retire o carro do local, por favor. Neste momento, convidamos o presidente da mesa, o vereador Jean-Pierre, para dar continuidade aos trabalhos. Fica aberta a palavra aos componentes da mesa, que podem se manifestar aqui da mesa, se assim desejarem. Primeiramente, gostaria de convidar e antecipadamente já agradecer a ilustríssima senhora, gerente de programas da saúde, Luciele Reck Capristano, neste ato, representando a secretária municipal de saúde. Boa noite a todos. Em nome do senhor prefeito Antônio Seron e da secretária Odila, eu gostaria de cumprimentar o vereador Jean-Pierre, os demais vereadores aqui presentes, as autoridades e a população que nos escutam. O Ministério da Saúde, ele considera adolescente a faixa etária entre 10 e 19 anos de idade. Sabemos que a adolescência é um processo de transição da infância para a vida adulta, no qual ocorrem inúmeras transformações biológicas, emocionais, de conhecimento e de reconhecimento, principalmente no que se refere à temática sexualidade e planejamento reprodutivo. Cabe a nós, profissionais de saúde, articular com outros setores espaços que proporcionem discussão, acolhimento e autonomia dos adolescentes para cuidarem de sua saúde. A gravidez na adolescência ainda é um desafio a ser enfrentado,
pois implica em questões econômicas, sociais, psicológicas e de saúde. Em nível nacional, a região Sul ocupa o 4º lugar no ranking em números de gravidez na adolescência, totalizando 11% da população gestante. Conforme dados do CISPRÉ-Natal, que é o Sistema Federal de Monitoramento e Acompanhamento de Gestantes, no ano de 2016 e 2017, o percentual de gestantes se manteve em 16% do total de gestantes cadastradas no município de Lages. Objetivando estratégias para reduzir os índices de gravidez na adolescência, o município oferta, através da Secretaria de Saúde, 92,5% de cobertura de Programa Saúde da Família, 4 núcleos de apoio à saúde da família, o NASF, programas de saúde, saúde da criança e do adolescente, SEASME e Programa Saúde na Escola. Contamos também com parcerias externas e também de outras secretarias. No ano de 2017, foram desenvolvidas atividades em contraturno de escolas estaduais, intitulada como Papo das Minas, além de atividades em grupo de saúde nas unidades de saúde. E para o próximo ano, nós iniciaremos o eixo do Programa Saúde na Escola, sobre o tema gravidez na adolescência e ISTs, onde atingiremos um público de 8.500 educandos em escolas municipais. Daremos continuidade com o projeto Papo das Minas e ampliaremos o número de escolas trabalhadas. A grande mudança será com relação aos atendimentos a esses adolescentes junto aos serviços de saúde. Em recente portaria do Ministério da Saúde, permite aos profissionais de diferentes categorias de realizar atendimento ao adolescente sem a presença de pais ou responsáveis, mantendo o sigilo, a discrição do atendimento. Essa mudança de paradigmas se deve ao fator que busca a autonomia e a responsabilização dos cuidadores com a saúde. Permitirá uma formação de vínculo com as equipes, facilitando a troca de saberes entre ambos. Existem estudos que comprovam que o adolescente tem capacidade de gerenciar o seu autocuidado, tendo em vista a prevenção, que é a maneira mais eficaz de diminuir os altos índices de gravidez na adolescência, riscos de abortamentos e doenças sexualmente transmissíveis. Parabenizo em nome da Secretaria de Saúde a oportunidade de tratarmos deste assunto e nos colocamos à disposição para elaborar um plano de ação que busque o acesso à informação e, consequentemente, a redução dos números aqui apresentados. Meu muito obrigada. Gostaria de chamar e lembrar mais uma vez que podem ficar à vontade, os senhores convidados, se manifestar aqui na mesa ou na tribuna. Ilustríssima Senhora, Coordenadora da Educação Especial, Lúcia Arlete Búrico de Souza, neste ato representando a Secretária Municipal de Educação. Boa noite a todos e a todas. Agradecer ao presidente da mesa, o nosso vereador Jean-Pierre, pela oportunidade, hoje, em nome do nosso prefeito, Tony Seron, e a nossa secretária, a professora Valdirene, Secretaria Municipal de Educação. Então, falar um pouquinho sobre os projetos e as ações em que a educação vem junto aos CEINs, às unidades escolares, aos grupos, né, de professores nas escolas, trabalhando esse tema. Voltando um pouquinho às palavras do nosso vereador, quando ele diz que nas nossas escolas temos que trabalhar esses temas, sexualidade, gênero, questões de prevenção, porque o nosso adolescente, e eu estudiosa na questão de gênero, e assim, de grande importância, e que a gente tenha esse espaço para que a gente possa, os professores, estar desenvolvendo ações e atividades junto às famílias,
primeiro momento, junto às famílias e às escolas, porque sabemos que não tem uma idade em que eu possa dizer que eu tenho que trabalhar as questões de gênero, sexualidade, doenças transmissíveis, cada um dentro da sua etapa, mas temos que iniciar lá na educação infantil. Não temos que aguardar chegar na adolescência e para que esse tema seja desenvolvido. E em outras questões que não podem ser trabalhados uma vez ou outra. Um projeto, questão de 1 mês, 2 meses. Esses temas, eles têm que estar no dia a dia, porque são temas em que o nosso aluno traz, nosso aluno já traz de fora da escola, da sua convivência, da sua realidade, traz para a escola, e a escola tem que desenvolver. É muito importante temas nas questões de conhecimento, mas temos que agregar a essa parte e temas da vivência do aluno. Senão nós corremos o risco de que a escola não fala e o aluno já traz. E daí, quem que está conversando com esse nosso filho, esse nosso aluno? Quem está explicando para ele como é que é os perigos? Então, eu vejo assim, a importância de se iniciar, né, com uma continuidade, e que isso não seja um projeto. Hoje, nas nossas escolas, nós temos a realidade, a questão da gravidez. Eu já estou na educação há 34 anos, então eu já trago aí uma bagagem, um conhecimento. Então, já ao longo de todo esse meu trabalho, em que são temas que sempre estão presentes, né? Sempre estiveram aí e sempre numa proporção grande. Então, o que nós temos nas nossas escolas hoje? Nós estamos com 18 adolescentes grávidas, ou já tiveram, né? Mas em 2017, né? Então, aonde encontram o apoio, às vezes, da família, às vezes de um amigo. Então, fica difícil trabalhar, e que chegam na escola já com a situação, né, ocorrida, já com a gravidez. Então, assim, é importante estar desenvolvendo ações em que sejam cotidianas nas nossas escolas. Então, temos parcerias com a Secretaria de Saúde, que a nossa colega já colocou alguns programas. Temos outras secretarias que nos auxiliam também desenvolvendo essas ações, num âmbito, que a gente possa, a desenvolver. Mas ainda temos que correr ainda muito. Temos muita coisa ainda para trabalhar e fazer aí na nossa comunidade escolar e lagiana. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar aqui o professor Batista, que vejo daqui. Obrigado pela sua presença, professor Joatan. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Fazer o convite para se manifestar ao ilustríssimo senhor gerente da Gered, Humberto Aloysio de Oliveira. Licença. Boa noite a todos e a todas. Quero parabenizar, Jean-Pierre, a proposição do tema aqui dessa casa, os vereadores, sempre levantando e discutindo questões de políticas públicas, que quando vem para o debate, quando tem a participação da sociedade, acredito que um dos caminhos é você dialogar sobre os temas, e esse é um tema de muita relevância. Eu posso falar do momento que vive a educação na rede estadual. Quero dizer que esse projeto Minas, Papo de Minas, é isso? Vai para a rede estadual ano que vem. A gente vai fazer essa parceria para também atender as nossas escolas, conversar com os adolescentes na rede pública estadual. É muito interessante projetos dessa natureza que ouvem o jovem, o menino e a menina, e conversam sobre esse tema.
se tivéssemos todas as condições estruturais, financeiras, de investimento, tanto na saúde como na educação, se tivéssemos uma sociedade menos desigual, nós teríamos o fenômeno da gravidez na adolescência. Se não faltasse nada de política pública nesse país, se ele fosse equilibrado, nós já encontraríamos, de certa forma, em número menor, esse fenômeno que aparece em grande quantidade, conforme já li dos documentos. O problema é que nós temos uma sociedade muito desigual, e o que a gente acompanha, principalmente nas camadas mais pobres, é a reprodução da pobreza, a reprodução da miséria, e a gravidez na adolescência acaba sendo um dos aspectos que reproduz uma sociedade tão desigual. Eu estive fazendo um estudo, a criança ela fica na escola, em média, o adolescente, 4 horas, mas o dia tem 24 horas. E muitas pesquisas já indicam que essa criança, ao longo da sociedade moderna, ela nunca viveu um momento de tanto abandono. De quem é a tutela nas outras 20 horas? Se pai e mãe trabalham, vão prover o ambiente. Hoje 2 rendas dificilmente dão conta da criação de educação de filhos. Por isso que é sistêmico. Não é culpa do pai e da mãe. Muitas vezes ficam 12 horas fora em prol do trabalho. Então essa criança fica 4 horas na escola. Sobram aí 20 horas sem acompanhamento. E esse é um problema social que toda a sociedade vai responder. Então o abandono. Neste abandono, ela tem a companhia de mídia, redes sociais, e a mídia, os clássicos canais da televisão, eles têm deturpado muitos valores. Um exemplo, o programa que vai começar agora com a chegada do verão e que o povo está na praia, o Big Brother. Todos aqueles valores é um desastre para qualquer condição de respeito na sociedade. E isso entra como uma bomba na cabeça dos adolescentes. Outro problema que nós enfrentamos é de dentro. Tá? A escola ainda não consegue fazer um trabalho contínuo discutindo esses temas. Nós ensinamos ainda conhecimento científico de algumas áreas, quando não superficial. Nós ainda não colocamos em pauta cotidianamente os temas transversais, a sexualidade é um dos temas, que deve de uma forma livre, de uma forma conceitual, de uma forma responsável ser trabalhada. Está para ser votado no Senado, e está lá os deputados federais também, a Casa Política do Brasil, porque nós estamos discutindo a base comum curricular do Brasil. Para se aprovar uma base curricular nacional que traga no seu cerne temas transversais, e a sexualidade e gênero são temas transversais, é um Deus nos acuda. Até nem quero colocar Deus nessa pauta. Porque tem uma ala conservadora que está dizendo que escola não é lugar de discutir sexualidade, gênero, política, organização social, lutas sociais e desigualdade social. Tem, e provavelmente vão aprovar um estudo, vão aprovar um documento nacional que as escolas serão coibidas ou proibidas de falar, de tocar nesses temas. É um problema de educação? É. Então eu peço para que todos aqui prestem muito atenção nos seus deputados, seus senadores, seus governantes, para saber o ponto de vista deles. Se essa criança, esse adolescente não escutar, não for trabalhado, não for orientado na escola, que é o lugar do intelecto, do desenvolvimento cognitivo, que é o lugar do pensamento crítico, que é o lugar da conscientização, que é o lugar que você aprende a respeitar o outro como ser humano, independente
se é menino ou é menina. É um lugar que tem que ser trabalhado, tem que ser pensado, tem que ser lido, tem que ser interpretado, tem que ser produzido, tem que ser redigido textos com a apropriação do estudante. Então fica muito difícil quando a escola ainda não consegue, quero repetir, mas quando já existe toda uma onda preparada para proibir. Essa propaganda de escola sem partido que anda por aí é para proibir. Para proibir a escola de qualquer tentativa de conscientização crítica sobre a vida. E a gente tem que ficar muito alerta. Eu estou alerta como gerente de educação aqui da região, tenho alertado meus professores, diretores, a gente tem discutido isso. Nós não vamos baixar a guarda. Assunto de vida é assunto de escola. Obrigado. Obrigado, professor. Eu gostaria de saudar também todos da paternidade responsável, né, os representantes também do Conselho Tutelar. Vejo daqui o senhor Jason, nosso amigo Néder, seja sempre bem-vindo a esta casa. Gostaria de chamar agora a nossa mestre em educação, autora do artigo Pobreza, Gravidez na Adolescência, Rita Couto, professora. Só uma pequena correção, mestranda. Quero agradecer o convite do vereador Jean-Pierre e parabenizá-lo por essa iniciativa de propor um debate de um tema que a sociedade, de forma geral, insiste em tornar invisível. A publicação do meu artigo sobre o tema pobreza, gravidez na adolescência e direitos humanos, percepções de adolescentes de escola de periferia de Lages, foi resultante de um curso de especialização em Educação, Pobreza e Desigualdade Social, orientado pela professora doutora Maria Helena Lenzi, oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina, e foi um programa nacional, no qual tinha como organizador o professor Miguel Arroio. Então, dentro dos temas que a gente estudou, foi feita uma proposta para que nós detectássemos, levantássemos situações de fragilidade, situações de invisibilidade na nossa prática pedagógica. Como eu já tinha realizado em outros momentos alguns projetos dentro desse tema, que é a gravidez na adolescência, e como também no dia a dia, na prática de sala de aula, eu tenho um diálogo bastante presente com as alunas grávidas, no sentido de insistir para que elas permaneçam na escola, no sentido de insistir para que elas não desistam e não abandonem. Então, o assunto, para mim, já estava definido quando a proposta surgiu. E a pesquisa aconteceu com adolescentes entre 13 e 17 anos, de uma escola de periferia de Lages, que, no trabalho de conclusão de curso, assim como no artigo e também neste momento, a gente utiliza de codinomes para respeitar o direito ao sigilo dessas adolescentes. O trabalho se realizou, as entrevistas se realizaram e aconteceram com mães e com pais adolescentes, porque muitas vezes a gente falamos nas mães adolescentes grávidas, mas esquecemos que o pai adolescente também faz parte desse sistema e ele também, de certa forma, é vítima e também se torna invisível na sociedade. De acordo, vou trazer alguns dados para que depois a gente possa refletir em relação à questão que é o foco da minha pesquisa, que é os direitos humanos com essas adolescentes grávidas. Segundo o relatório Situação Mundial da Infância, em 2011, a adolescência é uma fase de oportunidades do Fundo das Nações Unidas da Infância, a UNICEF.
As condições de pobreza que afetam países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento exercem influência nos casos de gravidez precoce. Conforme estatísticas desse órgão, somente em países em desenvolvimento, sem considerar a China, o número de casamentos entre adolescentes, de 1 para cada 3 jovens é precoce. Para o mesmo relatório, a adolescência é a década crucial que a pobreza e a desigualdade frequentemente passam para a geração seguinte, à medida que meninas e adolescentes pobres dão à luz sem recurso, o que é particularmente verdadeiro em meio a adolescentes com baixo nível de escolaridade. Nesse mesmo caminho, o governo federal segue essa mesma orientação, né? Segue essas mesmas pesquisas internacional, dizendo que a questão da gravidez na adolescência é um problema de saúde pública. E o Instituto da Infância, o IFAM, relata, também com esses dados da Unicef, que a mortalidade de mães adolescentes ela é muito maior do que mães grávidas na fase adulta. Conforme destacado por Mendonça, a violência do direito à dignidade recai sobre parcelas da população, que são geralmente excluídas socialmente, e dentro desses grupos sociais estão adolescentes grávidas que vivem na pobreza. Para isso, pensando nessa situação, nós precisamos elaborar projetos, elaborar formações e ações que minimizem esse problema nas escolas, né? Que aceite a criança, o adolescente, a adolescente, de uma forma mais visível, de uma forma mais humana, e também de uma forma onde se valorize e se reconheçam os direitos desses adolescentes. Uma das minhas perguntas na entrevista que eu fiz com essas adolescentes demonstraram que elas não reconhecem o direito que elas têm. Elas não reconhecem os direitos humanos que elas têm, não reconhecem que elas têm direito a 7 consultas durante a sua gestação, no mínimo. Não reconhecem que elas têm direito aos medicamentos durante a gestação e pós-gestação, se for necessário. Então, daí se percebe que os direitos humanos dessas adolescentes não estão visíveis nem para elas, nem na sociedade, nas instituições sociais e nem na escola. E nós, como educadores, precisamos travar ações que venham mostrar, né, empoderar essas adolescentes desses recursos e desses direitos que elas têm. Eu gostaria de colocar para vocês o depoimento de 2 dessas jovens adolescentes que foram entrevistadas. Só para clarear aqui, nós utilizamos o codinome Escola X, e as adolescentes entrevistadas escolheram o nome de Flores. Elas fizeram uma pesquisa, os meninos também, e escolheram como codinome nome de Flores que viesse de encontro, flores que tenham sentido de encontro ao momento que eles estavam vivendo. Então, ao questionar esses alunos se a escola, o que elas conhecem, se a escola oferece informações a respeito da gravidez na adolescência, Rosa Branca relatou o seguinte: desde a 6ª série, nas aulas de ciências, teve algumas palestras. Pessoas do posto de saúde iam na escola e ensinavam sobre preservativo e doenças sexualmente transmissíveis. Lotus Azul, uma outra adolescente, respondeu o seguinte: sim, na escola orientaram para não engravidar. Risos. Lá na outra escola, quando eu estava na 6ª, 7ª série, os professores falavam disso nas aulas e também teve palestras. Mas o que adiantou? Nada. Observando que as orientações recebidas
pelos e pelas adolescentes são de ordem biológica ou voltados para os cuidados com os recém-nascidos. Em alguns dos depoimentos, eles revelaram que esses cuidados, tanto na escola como no posto de saúde, eram voltados para os cuidados com o bebê. Não revelam nenhuma orientação quanto à sua condição como adolescente, quanto às suas transformações, quanto aos seus direitos, né, quanto à sua questão emocional, uma vez que toda gravidez, né, quem engravida passa por transformações. Uma mulher adulta, imagine a criança, a adolescente. Então, as transformações são extremamente significativas e ela não recebe essa orientação. É importante essa mudança curricular, porque a partir do momento que nós tivermos esse tema transversal garantido, ele perpassa por todas as disciplinas. Enquanto se entender que ele deve ser orientado à gravidez na adolescência, vai se entender que ele deve ser trabalhado somente nas aulas de ciências. O relato de uma outra adolescente com o codinome Flor de Lótus expressa marcas profundas, arraigadas de preconceito, discriminação, abuso de menores, considerando que o marido adulto estavam juntos há 4 anos na época da pesquisa. E ela diz o seguinte: fazem 4 anos que nós namoramos. Ele queria muito ter um filho. Aí parei por uns 6 meses de tomar comprimidos. E até que demorei para engravidar. Mas assim, nós brigamos bastante. Às vezes ficamos juntos, às vezes se separamos. Nada mudou, sempre fomos assim. Quando estava de uns 4 meses de gravidez, fiquei com nojo dele. Mandei sumir lá de casa, não podia nem ver. Aí ele começou a beber, encher a cara e falava para todo mundo que me amava. E que se eu não quisesse voltar para ele, ele ia me matar. Aí aos poucos fui voltando. Agora estamos mais ou menos. Ele agora está trabalhando no sítio e só vem de 15 em 15 dias. Quando Flor de Lótus começou a se relacionar com esse companheiro, ela tinha 13 anos. Ele tinha mais que 18. Pela Constituição, isso é crime. Qualquer relacionamento que ocorra com menor de 14 anos é crime. E Flor de Lótus continua. Ele sonhava muito em ter esse filho, pois ele tem outros 2. Uma menina com uma mulher aqui de perto da escola. E um menino de 3 anos, de uma mulher lá do outro lado da cidade. Depois que nós começamos a namorar, ele teve esse filho, que tem 3. Foi 1 ou 2 vezes que brigamos, aí ele foi para lá. Ficou com essa outra e fez o filho. Vez em quando, eu e ela brigamos. Eu odeio ela. Por isso, ele precisa trabalhar bastante. Aí vai para o sítio, trabalha como auxiliar de carpinteiro para um tio. Ele paga 230 de pensão para um filho, 250 para o outro. Mas ele não é pegado com nenhum dos 2. Só a mãe dele que pega os netos para ver. Ele mesmo nem vai lá. Acho que com o meu, ele vai ficar bem apegado. Ainda mais que é um menino. Ele queria muito o menino. Flor de Lótus. A presença e a responsabilidade masculina praticamente não aparece, a não ser nos papéis, né, de ter outro filho, de manter a casa. E o papel da mulher de ser submissa, de aceitar, mesmo com medo de morrer pela ameaça, aceitar ele de volta. E dividir e lutar por ele. Então, aí a gente percebe a fragilidade e a falta de assistência que nós percebemos nesses adolescentes. Obrigado, eu vou encerrar, então, né? Eu só gostaria de encerrar dizendo uma frase aqui que o Miguel Arroyo usa para definir e falar sobre a pobreza. E eu traria essa frase dele
para a gravidez na sociedade, para a gravidez na adolescência. A sociedade quer tapar o sol com a peneira, esquecendo-se que essa realidade existe, insiste e persiste na história humana. Muito obrigado. Obrigado, professora. Gostaria de cumprimentar aqui a senhora Luciana Burati, assessora da direção do SEDUP Industrial, também o senhor José Eroni Medeiro, conselheiro tutelar, professora Silmara, professor Elmo, professor Joatan, professora Raquel, nosso amigo Néder, senhora Ângela Poleto, assessora parlamentar do deputado Gabriel Ribeiro. Obrigado pela presença de todos e passo a palavra ao senhor coordenador do Conselho Tutelar, Claudinei Peixer. É isto? Cumprimento a todos e a todas, cumprimento os senhores vereadores, em especial cumprimento o vereador Jean-Pierre, que propôs essa audiência pública, considerando a real necessidade de debater um tema tão importante, que é a gravidez na adolescência. Conscientização e prevenção. Ao engravidar, as adolescentes acreditam obter uma autorrealização e a independência. Outro fator relevante a ser discutido é que, culturalmente, a mulher ainda é vista como a única responsável por evitar uma gravidez. Construir um espaço onde pais, familiares, escolas, adolescentes e profissionais de saúde e toda a rede de atendimento, para se obter resposta social com vista à superação das relações de vulnerabilidade às doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Assim como a gravidez precoce e não planejada, lembrando que lugar de criança e adolescente não é na maternidade, e sim na escola, planejando seu futuro. O Conselho Tutelar, ele é um órgão que atua de frente no combate às violações de direitos. E eu acredito que cada adolescente que adentra no órgão tutelar é um adolescente que ela teve o seu direito ao estudo, à profissionalização, a um futuro precoce, sem planejamento nenhum, distorcido, né? Hoje é inadmissível nós termos tantos casos de adolescentes tendo filhos na adolescência, pois temos amparado de tantos meios sociais, como os CRAS, os CREAS, e toda uma rede de atendimento especialista nesse tipo de atendimento. E a cada dia, o Conselho Tutelar recebe mais e mais adolescentes vítimas da gravidez precoce. Lembrando que todo caso que envolva adolescente menor de 14 anos de idade é estupro de vulnerável, como a colega comentou. E todo estupro de vulnerável deve ser denunciado, porque é um crime. E o agressor ele vai pagar severamente. Hoje não tem mais o consentimento da vítima. O consentimento de adolescente menor de 14 anos não tem valor perante a justiça. O agressor será responsabilizado por crime de estupro de vulnerável e a pena mínima é 12 anos de reclusão. Esse é o meu comentário. Muito bem, conselheiro. Gostaria de passar a palavra à presidente do Instituto Paternidade Responsável, senhora Rita de Cássia Medeiros. Boa noite a todos e a todas.
Eu gostaria de cumprimentar o vereador Jean-Pierre, em nome de todos os outros vereadores. Gostaria também de agradecer o convite e dizer que a nossa instituição ficou muito feliz em poder trazer, né, o nosso, complementar, na verdade, a fala dos colegas aqui em relação a esse tema, que hoje é bem preocupante. Nós fazemos um trabalho já há alguns anos, e esse trabalho se intensificou realmente nessa questão de prevenção, porque nós detectamos que não bastava o Instituto simplesmente fazer o reconhecimento paterno, mas que tínhamos que ter programas, né, projetos que visassem a prevenção. Não adianta termos números, né, que realmente temos muitos números lá na instituição, e o problema se repetir ano a ano. Tratamos da mãe, né, conseguimos resolver o problema dessas mães, né, adolescentes em sua maioria, e daqui a pouco a gente se depara com os filhos e filhas, né, dessa mãe. Como a nobre colega Rita aqui comentou, o problema não é só a feminina, né, não é só a gestante adolescente, e sim o pai adolescente. Tivemos aí alguns dias atrás um caso de um menino de 13 anos sendo pai. Isso é alarmante para nós, e a gente não sabe assim como agir, na verdade. Temos hoje o apoio total e completo da Secretaria da Saúde. Temos também a total colaboração da Secretaria de Educação, que é a nossa parceira efetiva nesse trabalho, e hoje nosso trabalho é focado na prevenção. Eu tenho vários números aqui, realizamos inúmeras audiências, mas isso não nos deixa feliz. Nós não gostaríamos mais de fazer esse trabalho. Não gostaríamos de ter lá 342 audiências até o mês de novembro, durante esse ano. O que significa 2.079 pessoas atendidas. É um número expressivo, mas para nós isso nos deixa muito tristes, porque nós não gostaríamos mais de ter, em meio a todos esses atendimentos, tantas adolescentes que nos procuram. É bem preocupante, repito, porque o trabalho, ele deveria ser, eu digo assim, ele é feito, mas a gente ainda não conseguiu encontrar aonde que está o problema, que ele não é tão efetivo também. Né? A gente tem lá vários e vários casos aí de adolescentes que tratam aquela gravidez como se fosse uma boneca. Ela tem um bebê, ela vai ter aquele bebê e ela sorri, né, como se ela fosse cuidar de uma boneca. E ela volta, a gente faz todo o atendimento, o pai reconhece, né, o suposto pai é chamado, ele reconhece, e no ano seguinte ela volta. Isso nos entristece, porque não é esse o objetivo hoje do Instituto. Nós fazemos, sim, todo esse trabalho de reconhecimento. Para nós é um prazer fazer isso. Temos toda uma equipe com assistente social, psicóloga, os acadêmicos de direito, psicologia e serviço social que nos auxiliam, mas, ao mesmo tempo, nos entristece. Eu gostaria de passar, quebrando um pouquinho o protocolo, passar aqui para a nossa vice-presidente, que para mim é a nossa presidente de honra, e ela sabe disso, porque eu sempre falo, porque ela tem um histórico do nosso trabalho, que eu acho que é de extrema importância que todos tomem conhecimento. Perfeito, presidente, nós iremos chamar ela agora também, então vamos antecipar aqui a senhora vice-presidente Rosane Lang Vigers. Então, boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que a gente está aqui hoje, agradecendo ao Jean, ao vereador Jean, porque o nosso trabalho é focado todo em cima desse tema que está sendo hoje discutido aqui. E eu queria colocar um pouquinho, não é, como começou o nosso instituto, né? Por que o Instituto Paternidade Responsável?
Eu trabalhava na Secretaria Municipal de Educação, trabalhei lá há 35 anos também, como supervisora. E, uma época, o Dr. Silvio Orsato procurou nós, lá na Secretaria de Educação, e fez uma pergunta para a gente, para a secretária naquela época e para as supervisoras. Vocês vão nas escolas, visitam todas as escolas, vocês têm, assim, por acaso, o número de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento? Nós pensamos... Olha, doutor Silvio, a gente nunca pensou nisso, a gente nunca fez esse levantamento. Ele disse assim, pois é, eu gostaria então de sentar com vocês e nós discutir sobre isso. Quem sabe a gente faz um levantamento nas escolas. E nós então, sentamos com o doutor Silvio, sentamos com a equipe e fomos fazer esse levantamento nas escolas municipais a princípio. Então, foi nossa surpresa que, naquela época, era um universo de 15 mil alunos na Secretaria de Educação, e desses 15 mil, 10% dos alunos não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Aí a gente ficou assim, meu Deus, como que a gente nunca a gente se preocupou com isso? Então, a partir daquele momento, uma equipe começou a se preocupar com isso, fomos até as escolas, fizemos reuniões com as mães, e a gente perguntava aquelas mães, por quê? O porquê que não tem o nome? Vocês não gostariam de colocar? Vocês não gostariam de chamar esse pai? E começamos uma conversa, não é assim mais, não é informal, com essas mães. E aí, então, a gente percebeu, não é que, claro, tinha muitos problemas nessa situação. Muitas não queriam, porque, na realidade, era um vizinho, era um parente próximo, que era casado, Então, sempre tinha, não é, um probleminha. Mas muitas queriam, diziam que gostariam de colocar, não é, o nome do pai na certidão. Porque, vejam vocês, é muito triste você pegar uma certidão de nascimento de uma criança, ter ali o nome da mãe, nome dos avós, né, da parte da mãe, e quando aparece o nome do pai, o que é que tem ali? XXX ou pai desconhecido. Era isso, não é, que tem, não é, na certidão de muitas crianças, ainda hoje em dia, e pelo Brasil todo, que não tem o nome do pai. Então, a gente começou esse trabalho há 14 anos atrás. Então, a Ritinha disse que eu sou a presidente de honra, porque eu comecei, a sementinha começou realmente comigo, e com toda a equipe, e com, lógico, o doutor Silvio, sendo o mentor de todo esse trabalho. Então, hoje em dia, não é, a gente já tem um trabalho efetivo, nós recebemos essas mães, quando vão lá, a gente já é procurada, não precisa mais nem nós ir atrás agora, a gente já é procurado por as mães. E também até por pais. Então, a gente já está até assim, muito feliz, porque a gente também é procurado por pais. E a gente, então, faz todo esse trabalho. Inclusive, eu só queria colocar aqui para vocês que muitas pessoas desconhecem que, por causa do nosso trabalho, aqui em Lages é o único laboratório de DNA gratuito no estado de Santa Catarina e funciona aqui em Lages. Então, nós também do Instituto fizemos toda a logística do estado todo, vem para Lages e é feito aqui os exames de DNA. Então, gostaria de agradecer a atenção. Teria muita coisa para colocar, porque o nosso trabalho é maravilhoso, mas, infelizmente, o tempo não permite. Mas muito obrigada a todos. Muito obrigado, eterna presidente. Vamos abrir espaço agora. Antes, quero comentar a professora Michele, da Escola Lúcia Lopes. Vamos abrir espaço aos inscritos do livro. Podem escolher aqui esse microfone, é isto? O senhor Elvio da Silva, missionário evangélico, por até 2 minutos.
Boa noite a todos e a todas. Tema importante, polêmico. Com 2 minutos, me sinto como o doutor Enéas, quando candidato a presidente nos seus debates. Dar boa noite já se foi a metade do tempo. Mas vamos tentar fazer uma reflexão. Senhores e senhoras, infelizmente está acontecendo uma falta de valorização da instituição família. Infelizmente, nesse país, virou cultura a exposição. Peço perdão para as mulheres, não quero que entenda essa fala como uma fala machista, mas, infelizmente, o que acontece é o seguinte: as filhas veem, muitas vezes, a mãe andando seminua nas ruas, com roupas inadequadas, com comportamentos inadequados. Isso é um dos pontos, né? Aí você veja bem, você vai conversar com um filho. Eu, particularmente, não falo em sexo com criança. Não me sinto confortável para falar isso com meus filhos. Acho que esse assunto eu vou me sentir confortável a partir do momento que meus filhos chegarem, né, na adolescência. E a gente vê o quê? Músicas, presidente em exercício, com letras ridículas, rodando livremente nas mídias sociais, nos rádios, na televisão, com letras que, se eu falar aqui, a letra das músicas, eu vou ofender as mulheres, mas que na boca de nós, homens comuns, pessoas da sociedade, é uma ofensa, mas na boca de um vagabundo igual a cultura. E daí o que mais eu lamento? Aí lá em Brasília tem um bando de vagabundo que sabe que essa pornografia visual e sonora anda livremente, né, nas nossas mídias, e nada fazem, porque combater um vagabundo, de um pedófilo chamado de alguém que exerce a cultura, né, enfim, fica complicado, sabe, presidente? Nós precisamos começar, nesse sentido, inibir essa imundícia que está instalada. Pode concluir. Nós temos que começar a combater essas imundícias sonoras e visuais que estão instaladas nas nossas mídias. E nós, quanto pais, precisamos perder a vergonha de falar em Deus. Pelo amor de Deus, gente, vamos focar a essência, a família, vamos amar nossos filhos, vamos amar a nossa família, vamos levar nossos filhos para a igreja, seja lá qual for a religião, mas desde que dentro do cristianismo, né, lógico, e vamos começar a exercitar o amor, vamos perder a vergonha de ser honesto, vamos sentir orgulho de ser honestos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor Elvio, pelas suas contribuições. Gostaria de chamar o senhor Geis William, biomédico, por até 2 minutos. Primeiramente, eu gostaria de começar cumprimentando a todos aqui presentes, senhor presidente, vereador Jean-Pierre, todos os vereadores aqui presentes. Quando se debate gravidez na adolescência, né, se traz um debate importante como esse, não tem como deixar de fora o desenvolvimento humano e não tem como não tratar da sexualidade humana. O primeiro erro que a gente comete é misturar sexualidade com sexo. São temas totalmente diferentes. Eu trabalhei a sexualidade humana como biomédico com projetos de pesquisa e extensão e levei o meu projeto Brasil afora, apresentando em diversos congressos e em várias exposições, justamente para tentar desmistificar esse conceito que se tem. Quando se traz esse conceito cultural que a gente carrega, a gente encontra uma barreira muito grande. Primeiro, por parte da família, porque não entende a diferença de sexualidade e sexo, né? Sendo que a sexualidade é algo inerente
ao desenvolvimento humano. A sexualidade vai trabalhar a construção do sujeito e como ele vai se relacionar no meio em que ele está inserido. E sexo seria o ato sexual. Segunda parte, misturar essa questão da sexualidade com a religião. São temas diferentes. Religião é uma temática, sexualidade e desenvolvimento humano seria outra, né, que deveriam ser abordados de forma conjunta, mas cada qual com as suas personalidades, vamos colocar assim. Né? Então, eu acredito que assim, o primeiro problema e a barreira que a gente encontra é desmistificar esses temas. Né? Eu acho que o princípio para que se tenha resultados efetivos é começar pela educação. Né? Começando pela educação, a gente tem que primeiro desconstruir o que a gente conhece, acabar com o tabu, acabar com o preconceito, para que assim a gente comece a ver de fato os resultados. Desde o meu tempo de graduação até hoje, eu vejo muito devemos fazer, estamos realizando alguns projetos, e o que eu vejo são pequenas fagulhas, né, em meio a um mar que é muito maior do que uma simples palestra de 30, 40, uma hora, que vai na escola, atiça muitas vezes a curiosidade dos jovens, dos adolescentes, e sai sem trazer uma resolutiva definitiva. Eu trabalhei, no tempo que trabalhei nas escolas, de uma forma continuada, e tive um resultado muito positivo. Né? Eu queria saber, por parte de todos aqui na mesa, da parte da educação, por parte da saúde, dos senhores vereadores, por gentileza, 30 segundos, só para concluir. O que poderia ser feito, na visão de vocês, para que se intensifique esse trabalho? Lembrando do tripé educacional, que seria a família, a educação e o aluno em meio à sociedade em que ele está inserido. O que se pode fazer, quais as atitudes que devem ser tomadas para que, de fato, se obtenham resultados positivos em cima disso? Obrigado. Obrigado, Jason. Vamos deixar as respostas, né, para o final, né? Isso. Gostaria de chamar o senhor Joatan Pereira, professor do Estado, fazer uso da palavra e as suas contribuições. Boa noite a todos, cumprimento a mesa. Eu sou professor da rede estadual, não estou aqui representando a escola onde eu atuo, eu estou vindo aqui enquanto professor, enquanto militante da causa social. Tenho especialização em violência doméstica, tenho uma caminhada também nas lutas sociais, e a temática me interessou. E essa seleta mesa que está aqui hoje, fiquei muito contente de já ouvir a explanação da gerente de saúde, quando praticamente já deixou aqui o que deveria ser a indicação final, né? Que onde ela coloca que é importante realizar um plano de ação para enfrentar essa situação, que não é uma situação de Lages, é uma situação de todos os municípios, mas a problemática está aí e nós precisamos enfrentá-la. Enquanto professor, nós temos enfrentado essa situação nas escolas, e meus colegas muitas vezes pedem por ajuda, pedem por socorro. Então eu queria sugerir à representante da educação do município, e também ao professor Humberto, que tem essa sensibilidade, para que a gente, enquanto professor, tivesse uma formação continuada, para que a gente pudesse saber dentro da escola qual é a porta de entrada quando se deparar com essa situação. Onde vamos encaminhar? Quem vai poder atender? De que forma isso vai acontecer? E isso é importante que seja continuado, como bem frisou o colega que me antecedeu. Eu queria saber do Conselho Tutelar as situações de acolhimento institucional de bebês, de mães adolescentes, e as situações de destituição também que ocorrem, se houverem. Queria ouvir da paternidade responsável uma coisa que me intrigou, me incomodou, se as situações de gravidez se repetem dessas adolescentes, se existe um encaminhamento dessas adolescentes grávidas
para o CRAS ou para algum programa social do município que possa fazer um acompanhamento continuado para que isso futuramente deixe de acontecer. Meu tempo está se esgotando, o professor Humberto sugerir. Queria saber da Rita, para concluir, parabenizar primeiramente pelo seu belíssimo artigo, e eu queria saber da senhora, que a senhora já colocou uma parte, se houve situações, relatos de gravidez em decorrência de violência sexual. Só isso. Obrigado, professor, pelas suas contribuições. Encerra-se aqui as inscrições. O senhor Elvio, o Jason e o senhor Joatan Pereira. Vamos passar a primeira resposta, né, do senhor Jason. Como vamos lá? Senhora Rosane, então. Eu só gostaria, não é, de colocar aqui uma das causas que não é resolvido, que a coisa está desse jeito. Eu penso assim, ó, nós estamos aqui, não é, várias pessoas, de várias entidades, de várias secretarias, cada um pensando na mesma situação, mas cada um fazendo o seu projetinho na sua gavetinha. Isso nós teríamos que nos dar as mãos e trabalhar todos juntos e unidos. Isso que está faltando. Tá, Geiso? Na minha opinião, o que falta é isso. Porque não adianta, a educação faz um papel, a saúde faz outro, as instituições procuram fazer outro, mas cada um na sua gavetinha. Eu acho que está faltando todo mundo se dar as mãos e trabalhar em conjunto para tentar amenizar o problema. Eu acho que é isso que está faltando. Obrigada. Obrigado, senhora Rosane. Na sequência, gostaria também, para complementar a resposta ao senhor Jason, nossa representante da educação, Lúcia Arlete, também autora do livro Gênero e Escola, Políticas Públicas para Superar os Preconceitos. Isso. Até gostaria de estar completando a professora Rosane, que seria assim, trabalhar em rede. Né? Essa união que ela fala é trabalhar em rede, porque nós temos programas, né, que trabalham o mesmo tema, então seria trabalhar em rede. Quanto ao outro senhor, desculpe, eu não lembro o nome dele. Não, antes. Segundo o senhor Elvio? Não, primeiro. O outro, biomedicina. O Jason. Jason, desculpe. Jason, né, quanto assim a colocação dele, realmente eu vejo que há uma falta, né, de conhecimento. Eu fiz a minha pesquisa e mestrado em gênero e escola, e então na hora da minha pesquisa, quando você chegava e fazer a pesquisa em campo e até aqui os presentes, se fosse colocar, né, o que significa a palavra gênero? Há também uma confusão aí. Então, gênero já leva para o lado de sexualidade. E a sexualidade, eles já vão direto ao sexo, ao ato. Né? Então, há mesmo essa dificuldade, onde também encontrei, na minha pesquisa, a dificuldade de estar desenvolvendo esse trabalho. Tem aí o meu livro, né, já que está aí na praça, como diz. E quanto assim, nós, na secretaria, frente ao setor da educação especial, mas junto à secretária Valdirene, nós já iniciamos esse ano trabalho com os nossos professores da rede municipal, a questão de reflexões e discussões, e já fizemos até seminário quanto a gênero e sexualidade. Tá? Então, nós já iniciamos essa conversa e esse trabalho, né, com os nossos professores. E quanto ao professor Joatan, né, a dificuldade até que os professores têm de estar trabalhando a questão de sexo nas escolas,
Então, assim, nós temos um grupo de pesquisa, também faço parte, grupo de pesquisa na Uniplac, se chama GECAL, que é Gênero, Educação e Cidadania na América Latina, onde tem um grupo voluntário que nós fazemos trabalho também junto às escolas. É só entrar em contato e que a gente também vai e faz o trabalho conjunto com professores, comunidade, a quem, né, precisar. Tá? Então, na educação, nós já iniciamos e estamos aí, cada dia conversava com o presidente, que nós temos que fazer as nossas ações, mas isso é construindo no dia a dia. Como já na minha fala inicial, que palestras, eventos, mas que isso seja construído com o nosso aluno, né, no dia a dia, que nós vamos estar construindo com ele, né, uma base, para que não adianta depois temos que ter programas ou temos que ter ações lá na gravidez ou quanto aos direitos, né, mas sim na prevenção. Então, a Secretaria de Saúde, já fiz parte também do programa Saúde na Escola, né? Então, é um trabalho que faz a junção de Secretaria de Assistência Social, Saúde e Educação, todos eles desenvolvendo suas atividades na escola. Tá? Então, assim, eu vejo que é importante, aí, é o dia a dia. Tá? Muito obrigada. Obrigado, professora. Na sequência, buscando responder e contribuir com o professor Joatan, essa palavra, professor Humberto. Parabenizar as intervenções, aí, 3 intervenções, a qualidade, né? Acho que isso provoca o debate. Eu penso que a formação de professores lá na academia, enquanto licenciado, ele não foi preparado para debater esses temas complexos. Então, nós já temos um problema na formação do professor. Agora, isso não nos impede, concordo com você, Joatan, e obrigado por essa questão. Nós precisamos intensificar e trabalhar o formador, né? Porque o intelectual na escola, quem estudou, quem é graduado, pós-graduado, nós temos, assim, excelentes profissionais. Temos também uma tradição de trabalhar em gavetas, os campos do conhecimento. Isso é um desafio, romper paredes, caixinhas, conteúdo e grade curricular, e enfrentar esse estudo que precisa ser aprofundado em relação a essa temática e tantas outras temáticas que estão aí na nossa cara, dentro e fora das escolas, que a gente tem dificuldade de trabalhar. Como pressuposto também a responsabilidade e o compromisso de cada profissional, né? Subentende-se que o profissional, por ser formado, passou por uma faculdade, por uma licenciatura, ele já tem toda uma base de debate desprovida de preconceitos e tabus, que ajudaria a comunidade escolar a superar a ignorância, a dúvida. Não é bem assim que acontece. Então, temos discutido muito na universidade, as licenciaturas, quem é esse profissional que vai para as escolas. Tem que ser discutido nas licenciaturas e dentro das escolas, independente de que nível. O professor ele precisa ser preparado, preparar o formador, para formar opinião, para formar consciência, construir o que a gente tanto está debatendo aqui. Então, é um desafio, está na proposta curricular, temas transversais, a gente estuda, mas periodicamente nós estudamos, tem que ir para o currículo, tem que ir para a base curricular, nas escolas, independente de que campo do conhecimento, se é matemática, língua portuguesa, biologia, geografia, história, independente. O professor ele precisa ser motivado a trabalhar esses temas, ter a coragem de intervir quando vem uma situação na escola, e elas chegam nas escolas semanalmente. A equipe diretiva precisa saber o que fazer, como conduzir, onde encaminhar, que ajuda a pedir. A rede estadual ela tem já grandes parceiros
nesse processo. Nós temos CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, nós temos a Promotoria de Infância e Adolescência, a Promotoria da Moralidade, nós já temos vários parceiros. Concordo com a Rosane, que nós temos, e com a Lúcia, que nós precisamos construir uma rede inteligente de estudo, de pesquisa e colocar isso à disposição de toda a sociedade. Eu sou muito otimista quando a gente pensa um trabalho de parceria e na formação dos professores. E precisamos, agora 2018, intensificar essa formação com esses temas, com coragem, com estudo e com preparação. Obrigado. Ainda na sequência, gostaria de passar a palavra para responder o professor Joatan, o nosso conselheiro aqui da mesa. Cumprimento as falas do Elvio, que destacou a instituição família, o Jason, que debateu a diferença da sexualidade e do sexo, e respondendo à pergunta do Joatan, o Conselho Tutelar, todos os casos de gravidez na adolescência que dão entrada nos hospitais públicos ou particulares da cidade de Lages, eles são remetidos ao Conselho Tutelar para a aplicação de medidas posteriores, através do documento chamado APONTE, aviso por maus tratos. Esse documento se chama APONTE, que é um aviso por maus tratos. Todo adolescente que der entrada no hospital de maternidade para dar à luz a um bebê, ela é encaminhada ao Conselho Tutelar este documento. Este documento, o Conselho Tutelar, ele chama a família, os pais, os responsáveis, juntamente com o adolescente e a criança, para ver se está tudo ok, se está tudo correto, se já fez toda a vacinação, se já fez a certidão de nascimento, e, posteriormente, não tendo feito esses critérios, que na maioria das vezes acontece de não ter feito o pré-natal, não tem a certidão de nascimento, não tem as vacinas, o Conselho Tutelar encaminha para a rede de atendimento, tanto da saúde quanto da assistência social, que são o CREAS. Por quê? Porque ela já teve seu direito violado. Se tratando de adolescente menor de 14 anos de idade, o Conselho Tutelar orienta e adverte a genitora para que faça o registro de boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, para que abra um inquérito policial por crime de estupro de vulnerável contra adolescente menor de 14 anos. Com a recusa da genitora ou dos seus responsáveis, o próprio Conselho Tutelar vai até a Delegacia de Polícia e faz esse registro, zelando pelos direitos da criança e da adolescente. Esse é o padrão do Conselho Tutelar no atendimento às vítimas, né, que é entendido como vítimas por maus tratos na gravidez na adolescência. Muito obrigado, conselheiro. Ainda respondendo o professor Joatan, passo a palavra à senhora Rita, presidente do Paternidade Responsável. Eu gostaria de colocar ao professor Joatan que o nosso trabalho, como eu havia mencionado, ele é individualizado. E no primeiro momento, já na primeira entrevista com a psicóloga e assistente social, nós já podemos ali detectar algumas situações, se houve algum tipo de violência. Há alguns casos em que a adolescente, ela nega, né, ela não quer nos fornecer o nome do suposto pai. Então, nós já percebemos ali, a equipe já detecta que há algum problema ali. E, geralmente, como a colega Rosane falou, ou é alguém da família, ou é um vizinho muito próximo. Às vezes, até ela sofreu algum abuso de alguém muito próximo, até mesmo o pai. E o que nós fazemos, não só em relação a essa problemática, né? É feito todo um trabalho psicológico, assistencial, né, em conjunto. Essa adolescente, ela volta ao instituto quantas vezes forem necessários, até que se faça uma abordagem correta do levantamento desse problema, né, que aconteceu ali. E trabalhamos em rede também. Tanto recebemos as adolescentes do CRAS, encaminhadas, né, pelo CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, várias pessoas da comunidade, escolas, escola estadual, escola municipal,
E um fator importante que a Rosane me lembrou agora é a questão dos presidiários também. Temos adolescentes, né, que tiveram filhos com presidiários. Também é feito esse atendimento direto, onde a equipe se desloca até o presídio, né? A assistente social e a psicóloga vão, as duas lá, fazem todo esse trabalho com o suposto pai agora apenado, né, para que se resolva essa situação. Então, todas as gestantes, né, no modo geral, não falando só em adolescentes, né, mas gestantes no modo geral, elas são devidamente encaminhadas, né, detectamos um problema. Geralmente tem, né, principalmente se há uma recusa nessa mãe em indicar o nome do suposto pai. Então, ali a gente já percebe, isso é feito há muitos anos já, esse trabalho, e ali a gente consegue direcionar, né, para o órgão, a instituição, né, que vai poder resolver esse problema de forma mais imediata. Tivemos casos de mães com problema psiquiátrico também, entramos em contato com o CAPES, né, e fazemos toda essa dinâmica, né, de detectar, fazemos, é feito confeccionado, né, os relatórios, contando toda a história, a problemática que se apresentou ali, e é feito todo esse encaminhamento. Ele não fica parado só com a gente, como eu falei, não resolvemos só o registro. Se a gente detecta qualquer tipo de problema, porque essa mãe ela chega fragilizada, principalmente em se tratando de paternidade não reconhecida. Então, é preciso, é necessário, e eu sinto que a gente não tenha pernas para ir mais longe, né? A equipe é voluntária, nós não temos como, né, fazer mais do que a gente tem feito. A gente gostaria muito, mas infelizmente a gente não tem. Mas deixo bem claro que cada caso é analisado individualmente e os encaminhamentos são feitos. Muito obrigado. Passo a palavra à professora Rita Couto, para responder o professor Joatan. Professor Joatan, obrigado pela sua participação. Entre os adolescentes às quais eu fiz a entrevista, não ficou explícito em nenhuma delas a questão da violência sexual. Explicitamente, não. Quero complementar aqui o que alguns dos colegas colocaram, a questão da tomada de ação, né? A tomada de decisão que deve ser, sim, compartilhada, né? O compartilhamento de ideias e o compartilhamento de ações para que realmente a gente possa alcançar algum sucesso nesse sentido, né? Porque os dados, a pesquisa que eu fiz, consta que, né, de um diagnóstico que eu fiz na escola X, que durante os últimos anos, a média de alunas grávidas gira em torno de 8 a 15 alunas grávidas por ano. Se nós multiplicarmos isso pelas 44 escolas do Estado, qual o número que nós teremos? E aí nós vamos somar as escolas do município. E vamos somar também as alunas que ainda estão fora da escola. Exatamente, as escolas particulares também, onde acontece essa situação. A Organização Mundial de Saúde diz que se nós não tomarmos nenhuma atitude, no ano de 2030, nós teremos 3 milhões de mães adolescentes. Então, nós temos que investir, sim. E aí eu reforço que o Jason colocou no tripé, e eu diria que esse tripé, Jason, tu falou da questão da sexualidade, né? Esse trabalho tem que ser nesse tema, né? Para que ele possa ser mais abrangente. E eu defendo que esse compartilhamento de ações tem que ser no tripé adolescente, a família e as instituições sociais, especialmente a escola. Não que ela resolva o problema, né? Mas ela precisa ter esse entendimento de que esses outros que estão chegando, essas centenas e milhares de estudantes que chegam todos os anos em nossas escolas, considerados outros, são aqueles os quais nós temos sim que trabalhar, temos sim que levar noções de cidadania, levar noções de humanização, para que ele possa se tornar
um cidadão responsável, né, e que venha contribuir para uma sociedade mais equilibrada. Muito obrigado, professora. Finalizando os questionamentos, passo a palavra, havia uma pergunta que ficou para trás do Jason à Saúde. Se a nossa representante da secretária Rocieli Capistrano quiser responder. Então, o Jason questionou, né, o que a saúde pode fazer para mudar essa temática. Como os meus colegas já relataram, o caminho que a gente está buscando enquanto saúde é criar redes de apoio, porque sozinhos a gente não consegue ir muito longe. E nós dependemos da escola, nós dependemos do conselho tutelar, dependemos de pesquisa, então nós dependemos de todos esses profissionais para a gente conseguir chegar a um objetivo final. Deixando claro que não tem por que a gente trabalhar sozinho, porque o nosso público é o mesmo, né? A gente trabalha pela mesma causa e pelo mesmo público da mesma cidade. Não tem lógica você trabalhar isoladamente. Então, a gente tem que se fortalecer e temos que dar continuidade a esse problema. O Ministério da Saúde, ele relata que teve uma redução de 17%. Só que os números da nossa cidade e do nosso estado não falam isso. Então, quer dizer que a gente está falhando. Que nós temos que intensificar nossas ações. Nós temos o projeto, né, que este ano encerrou agora, ele foi um projeto piloto, ele deu muito certo. Ele teve a duração de 1 ano nas escolas, em uma escola estadual. Então, ele não foi encontros casuais. Ele teve um vínculo, né? E nesse projeto foram trabalhados N problemas, né? N situações que não era só relacionado à gravidez na adolescência e sexualidade. Eram tratados com uma equipe multiprofissional, projetos de vida, questões emocionais, as transformações do corpo, o empoderamento do adolescente, porque ele está naquela fase de transição, ele não é criança, mas ele também não é adulto, né? Tem situações que ele consegue resolver sozinho, tem situações que ele precisa de auxílio. Então, nós devemos acolher, respeitar e orientar da melhor forma possível esse adolescente. Lembrando também que a gravidez na adolescência, ela é uma consequência de um problema ainda maior. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma epidemia de sífilis no país, onde muitas crianças estão pagando um preço muito alto por isso, né? E tanto o homem quanto a mulher são responsáveis pelo seu autocuidado. Nós não devemos responsabilizar o outro, nós devemos nos cuidar, independente de você ser homem ou ser mulher. Eu respeito a minha vida, respeito a minha saúde e preciso me prevenir de certas doenças. Então, é nesse paradigma que nós queremos entrar e nós necessitamos muito de auxílio, tanto de vocês como hoje estão nos recebendo nessa casa, para a gente poder juntos achar uma melhor solução. Muito obrigada. Obrigado. Gostaria de passar a palavra agora ao senhor vereador, representando todos os vereadores, vereador Maurício Batalha. Senhor presidente, primeiro em exercício, Jean-Pierre, quero lhe parabenizar pelo tema. Senhora Luciele, representando a secretária de Saúde, a Lúcia, secretária de Educação, Humberto, né, gerente sempre presente na sua pessoa, geralmente mesmo com seus representantes vindo explanar, mas ele pessoalmente vem à Câmara. Isso nós vereadores temos que dar muito valor quando chamados, as pessoas aqui comparecem. Rita, a paternidade,
a dona Rosane, se me permitir, por um belo trabalho que a senhora fez e vem fazendo, Claudionei, Conselho Tutelar, a Rita Couto, aqui mestranda. Senhor presidente, aqui eu quero, na plateia, no público que está conosco aqui, o Marciano, quero saudá-lo em nome de todos. Vejo aqui que um tema relevante, senhor presidente, mas me parece pouco importante. Olha aqui, vemos aqui, deve ter 30 pessoas. Senti a ausência da secretária de Saúde e da Educação, não menosprezando a vocês duas, que quero agradecer a presença e foram muito bem na explanação. Então, a gente vê que a participação tem sido ínfima, e essa é uma das minhas frustrações nessa Câmara. Desde o início eu tenho dito, das sessões de fevereiro, vereador Marildo, senhor é testemunha, vereador Lucas, vereador Jair, que a minha frustração é a pouca participação e a pouca vinda. As pessoas reclamam de nós vereadores, reclamam do senhor prefeito, dos seus secretários, mas participam um pouco quando tem oportunidade. Eu digo que a nota que eu dou por esse ano da experiência como legislador é 8,5. Esse 1,5 é a falta da participação popular. Vimos aqui paternidade responsável, a qual fui membro da Secretaria Estadual da Saúde de 2013 a 2009, fiz parte da equipe que estudou e viabilizou pela Secretaria os exames de DNA, muito feliz por isso, na época de ter oportunizado isso, e a importância, como advogado, que eu sei desses exames para as crianças, para as mães, para os pais, até para aquele pai que muitas vezes está sendo chamado a paternidade e não é. Então, não só para as mães, mas para os pais também é muito importante, para a família em geral. Verifiquei aqui em todas as discussões, todos os apontamentos, qual o problema, qual a causa. No final vou chegar onde eu quero. O que tem sido feito? Projetos, programas, dados, efetividade. O Elvio aqui citou a questão família. Acho que falta envolver a família também, porque não é só o adolescente, é o pai e a mãe. Temos que ter disciplina na família, os filhos têm que saber se portar, tem que ter hierarquia, saber que quem comanda a residência é o pai e a mãe. E temos que ter valores. Então, é importante não só o adolescente ser trabalhado, mas a importância de a família ser trabalhada. Você, curto aqui, para finalizar, todo mundo aqui, pelo que eu percebi, falou da rede, da articulação, das caixinhas que a dona Rosane citou. Mas todos coadjuvantes. Não vi ninguém ser protagonista e chamar, eu vou articular isso. Vou chamar para mim e vou resolver. Muito parecido, vereadora Marildo, vereador Lucas, vereador Jair, com o esporte. Que a gente tem cobrado aqui um projeto para o esporte local. Nós temos várias escolinhas desarticuladas, sem vinculação junto à rede estadual e municipal, que tem seus professores de educação física. E aqui, mais ou menos, muito parecido. Falta essa articulação. Todos coadjuvantes e falta um protagonista. Concluí, senhor presidente. Então, eu vou fazer um desafio aqui. Quem, quando e onde? Quem, quando e onde? Quem vai ser esse protagonista de nós aqui nessa casa, hoje? Quando será essa reunião, essa conversa? E onde será? Sugiro aqui, vereador Marildo, temos a comissão que o vereador Jair é presidente, Saúde, Educação e Social. Final do ano, quem sabe seja por isso que a casa não se encontre cheia, Natal Felicidade no tanque, deve estar lotado essa hora e nós aqui trabalhando, As pessoas falando que a Câmara não funciona, funciona assim. Então, que alguém assuma esse papel e chame a educação, a saúde, a assistência social, me permitir, senhor presidente, as instituições, os estudantes, os estudiosos do caso, a questão científica, o Conselho Tutelar, que tem os dados, muitas vezes, em suas mãos, e a sociedade em geral. De repente, passando as férias, vereador Jair, uma sugestão que a Câmara, se ninguém assumir esse protagonismo, que a Câmara, através da sua comissão, assuma, e logo na primeira semana de fevereiro já faça uma reunião articulada com todos, para que a gente monte projetos em conjunto, que tenham resultados, que tenham dados únicos. Esses dias a Polícia Militar, acho que foi o vereador Lucas, o vereador Marildo, que estivemos lá na Polícia, dizendo que os dados da Polícia Militar muitas vezes não fecham os dados da Polícia Civil.
Então, é o que a gente vê, falta de articulação, de união de dados e de esforço. Mas parabenizo todos pelos esforços individuais que a gente percebeu que têm sido feitos. E dizer que, né, o vereador Jair atuante, vereador Lucas também, vereadora, acho que a gente tem condições de, se não tocar todo o projeto, vereador, mas ser o protagonista, chamar todo mundo e buscar fazer essa, de várias caixinhas, dona Rosane, que a gente faça um caixote grande e que tenha soluções e encaminhamentos para o nosso problema. Obrigado, boa noite. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício. Obrigado aos vereadores aqui presentes ainda, vereadora Marildo, vereador Lucas, vereador Jair, presidente da Comissão de Saúde. Já recebeu o recado, contamos com a sua efetividade. Vereador Maurício, estava aqui ainda o vereador David, o vereador Chagas tiveram que se ausentar por já terem compromissos agendados. Enfim, obrigado, plateia presente. No começo da noite falava sobre a oxigenação das ideias. E foi o que a gente observou aqui. E aí destaco, senhores presentes, senhoras, o quão é importante uma audiência pública. E que muitas vezes, como bem colocou o vereador Maurício, não é valorizada. Muitas das vezes somos criticados, mas por esses que nós somos criticados, eles não aparecem aqui, para também apontar as soluções. E o que a gente observou aqui é uma tempestade de ideias, uma tempestade de soluções, se assim me permitem colocar. Este é o verdadeiro valor e objetivo de uma audiência pública. Destaquei aqui alguns tópicos que brevemente gostaria de salientar. Tema do dia a dia, a maneira, a forma de transmissão transversal, como muitas pessoas colocaram, uma questão de problema em saúde pública, o reconhecimento dos direitos, a influência da música, da família e outros meios de comunicação, que o trabalho começa pela educação e deve ser de forma continuada, um plano de ação. E assim acredito que se resume, se assim posso colocar, a nossa audiência pública hoje. Como resultado, um plano de ação. E como bem sugerido pelo vereador Maurício, podemos sim, e acredito que posso contar, e podemos contar com todos os vereadores e com esta Casa Legislativa para darmos o pontapé inicial. Quero agradecer e dizer a todos que nós iremos fazer uma síntese do que foi discutido aqui hoje, iremos transmitir essa síntese, dar um retorno sobre as opiniões, os conceitos, as declarações aqui dadas e transmitir a todos, todas as pessoas aqui da mesa, para que, brevemente, como sugerido no começo do ano, podemos pensar e oxigenar os novos pensamentos e as novas soluções para 2018. Muito obrigado a todos aqui presentes. Declaro encerrada a sessão de hoje, convocando todos os vereadores para a próxima segunda-feira. Uma boa noite e que Deus nos abençoe.